A receita de hoje é cannelloni recheado de frango assado. É, na verdade, um segredo de restaurante. Por quê? Normalmente a gente pega a massa de cannelloni, cozinha a massa, né? Depois de abrir tudo, cozinha, recheia e depois coloca no forno. Nessa receita você não precisa cozinhar a massa, então é muito mais fácil, muito mais prático e fica uma delícia. Eu vou temperar aqui o frango para fazer ele assado, mas você pode fazer, e eu normalmente faço essa receita com o frango que eu fiz, que eu assei para minha família ontem, por exemplo, né? Então sobra, né? De vez em quando sobra comida, dá para fazer o recheio do cannelloni com esse frango, tá? Não precisa assar só para isso. Eu vou temperar bem básico aqui, sal e pimenta do reino, vou colocar 200 graus no forno até ele ficar macio por dentro e com a casquinha crocante. O frango está pronto, tá macio, tá crocante por fora. O que eu vou fazer agora é tirar aqui, ó, da assadeira rapidinho para tirar o excesso de gordura que ficou aqui. E nessa assadeira aqui é que eu vou montar o cannelloni, então toda essa parte aqui do frango, né? Tudo isso aqui que é sabor, ele vai ser usado, tá? Então agora, por enquanto, eu só vou tirar o excesso de gordura aqui e aí eu vou reservar essa assadeira para depois já fazer o molho e já colocar aqui o cannelloni, e aí todo esse sabor que ficou grudado aqui vai ser utilizado na receita. Então tem essa gordura aqui que saiu, eu reservo, eu não jogo fora, dá para fazer várias outras coisas com ela. E agora é só, vou voltar o frango aqui, só para agora desfiar. Então tem que desfiar o frango, né? Na verdade, tirar aqui toda a parte que a gente não vai usar. Então eu não vou usar somente os ossos, porque a pele, né? Então aqui tem a pele, eu sei que não vai ficar crocante, mas ela tem muito sabor. Então eu vou só cortar a pele, principalmente eu tenho que picar mais a pele aqui. E aí eu vou usar tudo isso aqui no recheio. Piquei então todo o frango bem picadinho junto com a pele, e agora eu vou colocar aqui o cream cheese para dar uma cremosidade no recheio. E é só incorporar, experimentar o sal. Eu experimentei o sal do frango, o frango tá bom, até porque eu coloquei a pele, né, aqui dentro do recheio, e a pele estava com a maioria do sal. Então o cream cheese já é temperado, então provavelmente não vou precisar colocar mais sal. Se você não quiser usar a pele, não use, mas eu recomendo porque dá muito sabor aqui no recheio. Tá bem incorporado o cream cheese, agora eu adiciono um ovo, e esse aqui é um segredinho que na verdade vai fazer com que o recheio não fique solto. Já viram aqueles cannelones, ou até, eu acho que a gente vê mais em panqueca, sabe? Que de frango, que aí você abre e aí o recheio tá desmanchando, né? Tá esfarelando. Bom, na verdade tem duas coisas, né? Primeiro que utilizam-se normalmente peito de frango. E peito de frango não é um corte legal para fazer recheio, né? Muito seco e com muito menos sabor. E quando não utiliza ovo, então ele fica esfarelando, né? O ovo, quando a gente coloca um ovo aqui assim no recheio, ele fica mais compacto. Então, com a caloria do forno, né? Isso aqui vai pro forno, ele vai solidificar, né? O ovo vai solidificar e aí vai deixar um pouquinho mais compacto, mais firme. Ó, então o recheio tá pronto, tá vendo? A textura dele aqui. Claro, dá para adicionar erva, dá para adicionar um monte de coisa. Eu só vou adicionar mais pimenta do reino, mas eu quero deixar essa receita com um sabor bem limpo mesmo, bem claro do frango assado, que eu acho que fica bem gostoso. E agora então, vamos fazer o molho aqui dentro. Adicione então 2 xícaras de água na assadeira que você assou o frango e aí coloca para esquentar no fogão e aí vai raspando. Raspa com uma espátula até tirar todo esse sólido que ficou no fundo e aí você vai conseguir então um molho bem saboroso. Esse molho vai dar um sabor muito legal no nosso cannelloni. Aí depois você adiciona uma lata de tomate pelado, bem batido, e reserva enquanto prepara os cannelones. Eu abri aqui uma massa fresca com ovos na espessura 8, que é uma espessura que é um ponto a menos na máquina, né? Um ponto a menos do que a mais fina. Tá? Dá para usar assim para fazer o cannelloni? Claro que dá, mas eu vou fazer uma coisa interessante para mostrar para vocês como adicionar mais sabor e também estética, para deixar mais bonitinha a massa. Eu estou usando aqui 3 tipos de ervas. Você pode usar qualquer erva fresca e tenra, tá? Precisa ser tenra, então não pode ser, por exemplo, alecrim, que é muito duro.
Então aqui eu tenho dill, e aí é só colocar aqui assim na massa, sem sobrepor, tá? E escolha as folhas, sempre as folhas mais fininhas. Então aqui eu tenho uma folha de manjericão, que não é das maiores, então ela não é tão grossa, tá? E aí eu vou só colocando em cima aqui da massa, e vocês vão ver o que vai acontecer. Também também nunca coloque os cabinhos. Então dá uma olhada, por exemplo, no manjericão, se ele está com o cabinho. Aí você tira o cabinho e aí coloca aqui na massa. Então eu coloquei aqui na metade da minha folha de massa. Não tem uma maneira certa de colocar, é só ir colocando assim a esmo mesmo. E aí, claro, você pode usar a erva que combina com o prato que você vai fazer, né? Então aqui eu estou usando essas ervas que eu sei que vai combinar muito bem com o frango. E aqui então é só agora virar e colocar aqui por cima. Aperta um pouquinho para tirar o excesso de ar. E agora, como eu abri no 8, eu vou voltar aqui para o 7. E vou passar de novo a massa. E desse jeito eu vou colar as ervas, vou imprimir as ervas dentro da massa. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Tá vendo? Ela fica mais aberta, tá vendo? Fica muito legal, né? E fica cheio de sabor também. Eu estou pré-aquecendo meu forno a 220 graus e agora eu vou rechear os canelones. Então, usando aqui 2 colheres, eu vou pegar uma porção da massa. Você poderia estar usando também um saco de confeitar, mas é um recheio bem firme, então eu não vejo necessidade. E não precisa ser tão preciso aqui na distribuição do recheio. Por quê? Agora eu viro, tá vendo? Ó, vou virar aqui e agora eu aperto. Eu aperto um pouquinho aqui com a espátula e isso faz com que o recheio fique distribuído uniformemente, tá vendo? Ó, ele fica um cilindro. E aí eu viro mais uma vez e corto. Se você quiser um canelone mais grosso, você pode virar mais, né? Só que eu prefiro mais fininho, então eu só viro aqui uma vez e corto. Aí se você precisar, você dá uma modelada na mão e vai colocando aqui dentro da assadeira. Vou fazer mais uma aqui para vocês verem, só que sem espátula, para vocês verem como é simples de fechar essa massa. É uma receita muito simples, na verdade, e a facilidade de não precisar cozinhar a massa do canelone antes é muito bom, né? Então, ó, eu ia usar a espátula. Pega aqui então, pode ser com a mão também, tá vendo? Ó, vira e aí vem e aperta um pouquinho, tá vendo? Aperta para manter o formato cilíndrico, né? E aí vira e tá pronto. Só cortar, se precisar modela um pouquinho e coloca aqui. Pronto, os canelones estão submersos aqui, né, no molho, e agora eu estou colocando um pouquinho de parmesão e aí vai pro forno. E eu espero que o canelone cozinhe e o parmesão gratine por cima e fique maravilhoso. Ó, então tá pronto aqui, ó. Só vou pegar aqui e colocar no prato para vocês verem como que ele fica. Ó, tá vendo? Fica gratinadinho, ó, bem crocante. Por dentro o recheio. Bom, então é isso aí. Faça essa receita, vale muito a pena, muito menos trabalho do que cozinhar a massa do canelone antes de rechear. E se você quiser pode rechear de outras coisas também, né? Creme de queijo, carne moída, enfim, o céu é o limite.